Meus amados, vamos abrir as nossas Bibles no livro do profeta Jeremias. Ontem nós tivemos aqui uma pós-conferência teológica, foi muito legal, foi muito edificante. E eu vejo muita gente que estava aqui ontem voltando aqui hoje. Glória a Deus por essa fome do Senhor, essa fome da palavra de Deus. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Jeremias fica depois de Isaías. Jeremias 1, gente, a partir do versículo 4. Também quero dar bom dia para quem está acompanhando pelo YouTube. E quero pedir uma coisa a vocês, quem está aqui, quem puder rapidinho, eu sei que já até pegou a Bíblia aí, mas quem puder rapidinho abrir o aplicativo do YouTube, dá aquele like, a gente faz uma diferença, você não tem noção. Isso faz com que o YouTube entregue para outras pessoas. Por causa do seu like, o YouTube diz, João Carlos deu like. Então eu vou mostrar para João Roberto o vídeo, entendeu? Então dá esse like que vai fazer outra pessoa assistir. A gente tem vários testemunhos de pessoas que conheceram o Evangelho através do nosso canal, de outros estados, de outras cidades. Inclusive teve aqui, no último batismo da gente, teve aqui uma irmã muito querida de São Paulo, interior de São Paulo, Sandra Natália, que é o primeiro contato dela com o Evangelho, foi pelo nosso canal do YouTube. O Senhor a alcançou. A gente começou a orientar ela à distância. Ela então encontrou uma comunidade lá no interior de São Paulo. Hoje está firme com Jesus, né? E tem outros testemunhos assim no Brasil e fora do Brasil. Então, se você dá pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a vocês. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Esses dias um irmão querido, um tanto aflito, me chamou e falou: pastor, eu queria muito te ouvir, porque está todo mundo falando sobre propósito, todo mundo falando que o propósito resolve as nossas vidas, mas eu queria te ouvir. E eu sei que o que ele queria ouvir de mim é: pastor, existe uma direção bíblica para que encontremos os nossos propósitos? E antes de falar sobre essa direção bíblica, eu quero dizer que sim, apesar do modismo dar uma esvaziada na questão do propósito, tudo que vira moda fica um pouco esvaziado, fica demasiadamente comercial e apelativo. Sim, entender propósito mudará a sua vida para sempre. Para sempre, para sempre. Você vai ter outra vida se você entender propósito. Outra vida. E não importa em que fase da vida você está, entender propósito te levará para uma nova vida, uma vida muito mais significativa, muito melhor, muito mais satisfatória. Tem uma abordagem terapêutica que eu gosto muito, que é a logoterapia. Não sei quem já ouviu falar. Que é a terapia do propósito. Foi desenvolvida por um psiquiatra judeu-austríaco chamado Viktor Frankl. E ele entendeu, através do seu estudo e da sua experiência de vida, que nada é mais poderoso numa alma humana para direcioná-la e fortalecer do que um propósito. Viktor Frankl passou por 4 campos de concentração diferentes durante o período nazista, na Segunda Guerra Mundial. Ele, sendo judeu, foi como prisioneiro.
E ele notou uma coisa muito interessante. Lá nos campos de concentração, as pessoas viviam no limite. Uma alimentação muito insuficiente, viviam ali sempre desnutridos, sempre a um passo de morrer. Mas ele percebeu uma coisa: as pessoas que mais sobreviviam no campo de concentração não eram os fisicamente mais fortes. As pessoas que mais sobreviviam eram as que tinham um propósito mais forte. Ele disse que era impressionante como o propósito sustentava aquelas pessoas. E era impressionante como, quando as pessoas perdiam seu propósito, perdiam sua esperança no propósito, o significado na sua vida, eles morriam muito rapidamente. Era comum a pessoa desanimar num dia, no outro dia acordar morta. Não acordar, né? Amanhecer morta. Ficou estranho, né? Parece um morto muito louco, ele acordou morto. Amanhecer morta. É um livro que vale muito a pena ler, é o Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Vale muito a pena ler esse livro para você entender mais sobre isso. De fato, o propósito muda a vida, e eu já queria te incomodar e pedir que você me ajudasse nessa pregação, olhasse para alguém. Olha para alguém que você conhece, para não ficar chato. Ó. Alguém que você conhece. Se não conhece, não olha não. Diga assim, ó: propósito muda a vida mesmo. Você tem que ter propósito, você tem que entender propósito. Isso aí é verdade. Verdade, verdadeiro isso aí. Agora, preste atenção numa coisa, gente. Nós somos crentes, amém? E é muito louco ver crentes buscando respostas ontológicas, respostas existenciais, que não sejam no seu Criador e no seu Senhor. É muito louco ver crente, sabe? E eu entendo a sedução do mundo para isso, e a gente às vezes lê um monte de livro, vai palestra, faz curso disso, curso daquilo, para descobrir nosso propósito. Quando a nossa fé nos diz que nós fomos criados por alguém que tem propósito. E se você crê que você foi criado por alguém que tem propósito, é lógico que o seu propósito só pode ser realmente descoberto no seu Criador. Em Provérbios 16:4, Salomão diz que o Senhor fez tudo com um propósito, até o ímpio para o castigo. Tudo ele fez com um propósito. E os filhos dele, como Paulo diz em Romanos 8:29, ele fez para revelar a glória dele nos filhos, revelar a imagem dele em nós. Em Isaías 43:7 está dito: nós somos povo de Deus, fomos criados para a glória de Deus. E Paulo diz em 1 Coríntios 10:31 que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Isso é uma coisa tão maravilhosa. Quando isso entra em seu coração, que cada movimento seu, tudo que você faz para a glória do Senhor, por esse imenso propósito que Ele nos deu de glorificá-lo. Isso é maravilhoso. E isso nos faz, gente, obviamente, construir a nossa vida sobre a fé. E eu queria muito que você entendesse isso de uma vez por todas. Gente, nós não fomos chamados para ter a fé como uma coisa que nos anima. A fé, eu preciso de fé. Eu até brinquei com isso na semana passada, né? A moda agora é eu preciso de espiritualidade. Eu lembro uma vez que um rapaz muito legal, ele gente boa, entendo a imaturidade da consciência dele, mas ele era atleta. Aí ele me procurou assim e falou assim: pastor, estou vindo aqui na igreja é o seguinte, porque eu percebo que os meus adversários têm uma fé. E eu preciso de uma fé também, sabe? Para quando eu entrar lá na competição eu conseguir. A fé é tipo assim, vivance, sabe? Eu preciso de uma. A fé é tipo, né, super coffee. A fé é um pré-treino. Tiagão entendeu aí, ó. Eu preciso de uma fé para eu chegar de manhã no trabalho e arrebentar. Eu preciso de uma fé para me levantar. E apesar de fé fazer tudo isso, fé é muito mais que isso. Fé é o fundamento onde nós construímos a nossa vida.
Preste atenção, Abacuque 2,4. Paulo repete em Romanos 1,17. Paulo repete em Gálatas 3,11. O autor de Hebreus repete em Hebreus 10,38. Que o justo, e você é justo em Cristo, viverá da fé. E isso, viver da fé, talvez alguém tenha aprendido antes, que é coisa de pastor e missionário. Eles vivem pela fé. Não, o justo, você, todo crente, todo que é justificado em Cristo, ele vive pela fé. Tudo que ele faz parte da fé. Paulo chega a dizer em Romanos 14:23 que o que não vem da fé, o que você não faz por fé, está tão errado que é pecado. Não faz por fé, é pecado. Não faz por confiança em Deus, é pecado. Não faz por uma consciência do seu propósito em Deus, é pecado. Não faz para a glória de Deus, é pecado. Tudo que nós fazemos só é bom, só está alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se nós fazemos pela fé. Eu me levanto pela fé, eu durmo pela fé, eu caso pela fé, eu como pela fé, eu trabalho pela fé. Tudo que eu faço confiando no Senhor e para agradar o Senhor, porque eu sei que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então glória pois a ele eternamente, amém. Você entende? Então, entendendo isso, eu preciso conhecer o Senhor, a quem eu sirvo pela fé, para que ele revele em mim cada dia mais o propósito. Porque que acontece? O propósito geral de todos nós é de fato glorificar a Deus, mas a forma como vamos glorificar a Deus varia de acordo com as nossas vocações diferentes. E aí que está o grande tchan. Não é nem propósito. Propósito, de maneira geral, glorificar a Deus. A diferenciação está na vocação. Nós temos vocações, chamados diferentes para entregar e revelar aspectos diferentes da glória de Deus para o mundo. 1 Pedro 4,10, Pedro fala que todo mundo tem que ser fiel para revelar a glória de Deus nas suas muitas formas. Deus tem muitas formas da glória e Ele confiou a cada um de nós um dom, uma habilidade, um talento, uma vocação especial, um ou mais dons, que através deles nós temos que revelar a glória de Deus. Para isso nós temos que enxergar tudo isso em nós. E atenção, você só enxergará isso por revelação. Porque só Deus pode revelar plenamente quem você é e a sua vocação. Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, ele nunca saberia que o nome espiritual dele, ou seja, o nome mais apropriado dele, era Cefas, isso é Pedro, se ele não tivesse um encontro com Jesus. E o nome Cefas, o nome Pedro, ele tinha tudo a ver com a vocação dele de ser coluna da igreja, como Paulo diz em Gálatas 2,9, de ser líder na igreja, mas ele nunca saberia se Jesus não tivesse dito a ele. E eu pergunto a você, o que é que Jesus fala sobre a sua vocação? O que é que Deus ministra ao seu coração? É olhando para Ele e reconhecendo Ele que você vai se enxergar também. Salmo 36,9, na sua luz nós vemos a luz. Quando Pedro disse a Jesus em Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor falou, o Pai te revelou, então o Senhor completa, e eu te digo, você não disse quem eu sou, não me reconheceu? Então eu vou dizer quem você é, tu és Cefas. Toque alguém e diga assim, veja Jesus, e você vai se enxergar, você vai entender quem você é. Então, na verdade, para você entender o seu propósito e vocação, você precisa ter uma vida mais espiritual, meu irmão. Precisa dedicar. Conhecer a palavra, se dedicar à oração, se dedicar à comunhão, e o Senhor vai te revelando. Lá em Atos 13, versículo 1 em diante, diz que havia na igreja de Antioquia um ambiente de oração, de jejum, de busca, e orando e jejuando, disse o Espírito Santo, separem para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O Senhor fala, o Senhor revela propósito, vocação, nesse ambiente onde nós estamos buscando Ele profundamente. Agora deixa eu te falar uma coisa.
Nós lemos um texto juntos. Deus dizendo a Jeremias que o vocacionou antes dele ser formado no ventre da sua mãe. Porque Deus não fez um plano para a sua vida hoje. Deus tem um plano para a sua vida desde a eternidade. É o que Davi também diz no Salmo 139. O Senhor escreveu os meus dias no teu livro antes que qualquer deles tivesse existido. Então preste atenção. O Deus que te preparou antes de você nascer, que te escolheu antes de você nascer para um propósito e para uma vocação, esse Deus não vai te capacitar para ter talentos e dons para essa vocação? Lógico. Então os seus dons e talentos naturais, eles não apontam alguma coisa? Se você já foi formado num contexto vocacional e para um propósito, Deus vai te formar sem essa intencionalidade? Então é muito importante que você reconheça seus talentos e dons e acredite que eles são dádivas de Deus, não à toa, mas para um propósito. Tudo que Deus te deu tem um propósito nele. Você não tem essa capacidade especial à toa, você não tem essa facilidade à toa, você não tem esse fluir em alguma área à toa. Isso aponta uma vocação. E essa vocação não é decorativa na sua vida, nada contra a decoração, que também é uma vocação muito boa. Inclusive lá em casa, estou precisando muito de... Estão melhorando agora as coisas lá. A gente sempre viveu assim, de chegar no apartamento e deixar as coisas... bota aqui qualquer coisa, arruma aqui. A gente nunca parou para investir nisso, né? A gente se mudou agora de volta para o nosso apartamento. E eu falei com a Tainá, igual menina pequena assim, agora eu quero. Ela, Diogo, mas não dá, a gente está perto. Não, eu quero um apartamento arrumadinho. Ela está se virando lá agora. Se vire nos 30. Ela está lá fazendo o que pode fazer. Né? Decoração é muito importante. Mas eu quero dizer é que o que Deus te deu como talento e vocação não é... O dom que Ele te deu não é apenas um enfeite. É uma coisa aqui, um hobby. Não. Um talento é um presente, é um tesouro que revelará a glória de Deus. Você tem que aprender a valorizar isso. Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 4,14, não negligencie o dom que você tem. Ele é precioso. Deus que nos confiou certas coisas, também nos capacita para essas coisas. Olhe a parábola dos talentos. Lá diz que o Senhor, Mateus 25, lá diz que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Para o que Deus nos chama, gente, há uma capacitação em nossas vidas. E já há um sinal dessa capacitação em nossa vida. Já tem algo em nossas mãos. Já pregamos sobre isso aqui. Isso é uma coisa que se repete na Bíblia. Tem um problema, Deus chega para o homem e faz o quê? Revela para o homem algo que ele já tem nas mãos. 1 Reis 4, né? Chega uma mulher na casa de uma viúva, bate na porta de Eliseu, né? Eu estou com um problema. 2 Reis 4, estou com um problema, estou com dívida e tal. E Eliseu fala assim: o que é que você tem na sua casa? O que é que você já tem? Me ajuda, pergunta alguém: o que é que você já tem? O que você já tem fala muito. Já existe algo na sua vida. O problema é que muitas vezes você não acredita nisso. Olha que Jeremias tinha uma vocação e disse: não, Senhor, eu sou um menino. Não, Senhor, eu não sei ainda falar. E o Senhor falou: não diga isso. Eu gosto disso do Senhor. Eu sei mais sobre você do que você mesmo. Aleluia. Oh, glória! Porque isso foi muito real em mim também. Quando o Senhor me disse que eu ia ser pregador, gente, eu era gago. Eu lembro que chegou num funeral de um pastor. Eu estava tão animado com essa ideia que eu não aguentei. Até no funeral eu falei, já tinha outro pastor assim. Eu falei assim: rapaz, Deus me chamou para pregar a palavra. O cara no meio do funeral não aguentou, eu falei assim: ó, você, gago assim. Eu disse: pois é, velho.
É claro que eu também disse, Senhor, eu não tenho condições. Mas ele disse, eu sei mais sobre você do que você mesmo. A gente pregou aqui sobre isso no culto da Sarça, que lembra, né? Mas eu não sei. Você vai sim, porque eu sei mais sobre você do que você mesmo. Irmão, vem para o Senhor que Ele vai te mostrar o que você tem. E te fazer valorizar o que você tem. Jeremias, eu vou te dar, eu te capacito. Ele toca na boca de Jeremias como um símbolo de capacitação. E o Senhor fará isso na sua vida. Quando você começar a caminhar pela fé, pela confiança no Senhor. Deixa eu dar uma dicasinha que pode ajudar muito para você reconhecer talentos. Gente, na Bíblia, e na vida a gente vê isso também, no dia a dia, que às vezes Deus ele vocaciona uma família. Deus às vezes parece carregar um DNA com certos talentos. É um negócio impressionante. Aqui na igreja tem um irmão chamado Elias que toca aqui, não sei quem conhece. Ele é irmão de um amigo meu de infância que chama Giovanni, né? Você conhece Giovanni Menta? Meu amigo, né? Ninguém é perfeito, né? Também tô... Brincadeira. Gente, é impressionante. Todo mundo na família deles nasce tocando alguma coisa. É impressionante. O bebê nasce, já viu uma enfermeira dar uma flautinha assim, vai... Negócio impressionante. Eles pegam instrumentos que nunca tocaram na vida e na hora sai alguma coisa. É impressionante, é um negócio esquisito. É estranho. Todo mundo é afinado, todo mundo sabe cantar, pelo menos afinado. Alguns cantam muito, alguns tocam 10 instrumentos, 15 instrumentos. É um negócio esquisito. Então observe na Bíblia, a tribo de Judá tinha uma vocação de governo. A tribo de Levi tinha uma vocação de sacerdócio. A tribo de Zacá tinha uma vocação de ciência. Gênesis 49 mostra outras vocações das tribos. Então, talvez talentos familiares estejam em você. Agora, não estou dizendo que é para você viver como nossos pais, né? Não é Belchior, não. Mas tipo, alguns pegaram. Mas tem uns pegaram que ela fica boiando assim, né? Ainda somos os mesmos que vivemos como nossos pais. Não estou dizendo isso. Até porque tem pai que não viveu a vocação. Tem pai que foi infeliz e insatisfeito a vida toda. E você às vezes caminha o caminho dele por medo e não por fé. Eu vou falar sobre isso já já. Não é isso. Mas se você tem pais talentosos em alguma área, de verdade talentosos e vocacionados, se você vê que ele tem vocação, tem talento, isso pode estar em você. Gente, eu fiquei assustado com uma coisa que eu vi esses dias. Vocês conhecem Chico Buarque, né? Conhece? Ficou tenso agora o negócio, né? Esqueça a política deles, em nome de Jesus. Chico Buarque, ele, depois de idoso, assim, ele sempre soube desde novo que tinha um irmão alemão. Tinha um boato que o pai dele tinha um filho na Alemanha. Ele, depois de velho, idoso já, com 68 anos, foi para a Alemanha para buscar esse irmão. Para achar, queria encontrar esse irmão. E esse irmão, ele tinha pouca... Era difícil achar ele porque ele tinha vivido na Alemanha Oriental, a Alemanha socialista, fechada. Mas ele foi lá e começou a buscar esse irmão alemão, tentar achar esse irmão alemão. E aí Chico Buarque acha esse irmão alemão. Gente, o irmão nunca conheceu o pai de Chico Buarque, que era o Sérgio Buarque de Holanda. Mas o irmão era, assim como o pai, um jornalista excelente. Foi um irmão de Chico Buarque que o pai engravidou uma moça na Alemanha e sumiu. Esse nunca teve contato. Mas o cara, assim como o pai, era um jornalista excelente. E Chico fica impressionado quando ele descobre isso. Mas vai piorar. Chico vai ver um vídeo do cara. E o cara foi um cantor famoso na Alemanha Oriental. Nunca conheceu Chico Buarque. Nunca nem sabia que Chico Buarque era cantor. Aí você vai ver o cara cantando. É Chico Buarque em alemão. Impressionante. Impressionante. Então muitos dons e talentos familiares passam. É uma herança de alma, é uma herança genética. Isso pode te dar um sinal de dons que você talvez tenha. É só uma dica. Mas o mais importante é que você acredite que esses dons e talentos não estão na sua vida à toa. Estão na sua vida por um propósito.
Eu lembro que quando, mesmo gago, eu percebi, ainda jovem, que eu tinha uma facilidade para ensinar. Que eu tinha uma facilidade para pegar o conhecimento, simplificar, tornar didático e entregar para alguém. Né? Mesmo gago, travar, mas eu vou explicar. E meus colegas gostavam de estudar comigo, porque eu simplificava os assuntos, eu achava uma maneira de explicar, eu achava uma maneira de solucionar. Então eu era muito bom de prova, eu estudava pouco, eu tirava nota alta. Eu dormia a aula toda, meu apelido era soneca também na sala, mas tirava nota alta, porque eu era bom de entender a coisa e aplicar, sabe? Ainda que não profundamente, eu entendia ali e aplicava. Eu entendi que eu era bom disso, que isso era uma vocação minha. E quando chegou no 3º ano, eu decidi o que eu quero fazer. Né? Fora, eu já pregava o evangelho, né? Eu queria pregar o evangelho, mas assim, profissionalmente eu queria fazer outra coisa também. Cheguei em casa e contei para minha mãe a grande notícia. Disse: minha mãe, estou decidido, vou fazer vestibular para História. E ela quase infartou e disse: você é louco? Você vai passar fome? Você não vai... Você é louco? Meu filho, não. Investir tanto em você, a vida toda, você fazer História e passar fome? Não. E na escola eu tinha um professor que era meu amigo e meu rival ao mesmo tempo. Porque às vezes também a gente debatia na sala. Era uma história muito legal a minha dele. Porque eu tenho muito respeito, que é Ricardo Carvalho, não sei quem conhece de história. E Ricardo dizia: Diogo, seja professor, porque você vai arrebentar. Você tem um dom, você tem uma vocação, você aqui, eu vivo bem, ó. Mas manhã em casa dizia: vai passar fome. E aí eu escolho fazer direito, desprezando o dom que eu tinha, a vocação que eu tinha, a paixão que eu tinha. Por quê? Por medo. Presta atenção. Eu escolho por medo e por necessidade. Obviamente que eu me frustro. Obviamente que as aulas de direito para mim são um martírio. Direito tributário, eu tinha vontade de cometer suicídio. E era horrível ir para a aula, era horrível tudo aquilo, né? Era muito ruim tudo aquilo para mim, mas eu tenho que ser. Aí o que me animava? Um dia, quem sabe, eu faço um concurso público. E aí eu vou ganhar 15 mil para bater o carimbo lá. Tô brincando, viu, gente? Não, nada sem ofensa. E eu ficava pensando nisso. Tô brincando, me perdoa. Eu sei que não é só isso. Tem o carimbo e a assinatura também, não é só o carimbo, não. Carimba e assina. Tô brincando, gente brincando. Viu? E assim, tem gente que é vocacionada para isso. Tem gente que é vocacionada para esse serviço, gente que é vocacionada para esse trabalho. Eu não era, eu nunca fui, não era minha. E era um martírio. E o que me sustentava naquele curso ali? Medo e necessidade. Gente, quem se move por medo e necessidade não está o mais longe possível de quem vive pela fé. Quem vive pela fé vive por uma convicção de chamado. E ele não está tudo preocupado com o resultado que ele vai ter. Ele está preocupado com a entrega que ele vai fazer, porque ele confia que aquele que o chamou é poderoso para garantir um resultado. E isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Muita gente não entende o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Pensa o seguinte, que é uma cronologia do seu dia. Olha, eu tenho que acordar e fazer uma oração. Primeiro, antes de qualquer coisa eu acordo, leio Bíblia, faço oração, busquei em primeiro lugar e agora vamos lá, as demais coisas. Não é isso. O Senhor está falando ali em Mateus 6,31 o seguinte: eu não andem preocupados, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que vestiremos. Não andem preocupados com as vossas necessidades, porque o Pai sabe bem do que vocês precisam. Antes de se preocupar com a necessidade, busquem o reino e a sua justiça. Significa isso? Não é cronologia do dia, mas é a consciência. Eu decido não por necessidade, eu decido pelo reino. E quando eu decido pelo reino, que é o quê? Pela minha vocação, todas as coisas me são acrescentadas.
Porque aquele que é o rei do reino e que tem interesse que eu cumpra o seu propósito, me dará tudo o que for necessário. Vocacionou. Eu não creio que ele me sustentará. E outra coisa, eu boto o meu interesse egoísta, limitado, superficial, acima do interesse dele. E ainda que eu alcance alguma coisa, alguma glória humana, eu não revelo a glória de Deus. Ou não chego em todo o potencial que Deus tinha para mim. Jeremias, a gente poderia dizer, não, Senhor, não gosto de profeta, não dá dinheiro isso. E de fato não deu. Jeremias nunca ganhou dinheiro. Jeremias, a gente foi rejeitado a vida toda. Leia Jeremias 20, leia Jeremias 26, apanhava, era rejeitado, era preso. Um homem que tinha inclusive uma linhagem nobre, mas por aceitar a vocação sofreu. Entretanto, Jeremias é um dos homens mais importantes da história da humanidade, porque ele não foi pelo que parecia lucrativo no momento, ele foi pelo que parecia eternamente lucrativo. Ele foi por um propósito. O bichinho nem viu o quanto ele ficou importante para o mundo. Eu acho que do céu eles conseguem ver. Mas em vida ele nem viu o quanto ele é importante. Estamos aqui milhares de anos depois pregando sobre ele. Né? Mas por quê? Porque ele não foi por negócio, isso dá dinheiro, isso dá status. Não. Ele foi por uma vocação. Ele foi pela fé. Ele acreditou no que Deus diz a ele. E eu vou dizer uma coisa, gente. O que Deus te dá, nem sempre a princípio vai trazer um reconhecimento. Apesar de quando você vive na sua vocação, a tendência é você ser bom no que faz é maior. Você entende? Se eu já vivo de acordo com os meus talentos e não contra os meus talentos, a tendência de eu ser bom é maior. Provérbios 22, 29. Vê um homem bom, habilidoso no que faz, será um destaque na sociedade, é o que Salomão ensina. Então a tendência é essa, mas se eu for ficar correndo atrás de destaque e não de propósito, o que der mais destaque eu faço. Qual é a moda agora? Se eu correr atrás de dinheiro e não de propósito, o que der mais dinheiro eu faço. Você entende? Por isso que eu tenho que ter consciência de vocação, porque a minha vocação pode estar em alta na sociedade, mas pode estar em baixa. Mas eu continuo satisfeito em realizá-la, porque eu entendo o valor, eu entendo o chamado, eu entendo o que Deus me disse faça. Isaías também, Isaías, venha, Isaías 6, você vai profetizar e ninguém vai te ouvir. Imagina aí. A sua vocação é pregar para ninguém. Mas ele foi pela fé e é o profeta messiânico mais importante da história. Você pode dar glória a Deus por isso, meu amado? Dá para dar glória a Deus por isso? Diga ao seu irmão assim, pela fé, a glória de Deus vai se revelar na sua vida. Pode começar estranho, você não entende, mas você está acreditando que Deus está te chamando, que Deus está te movendo, que Deus está te encaminhando, que você está num chamado divino. Você entende? Mas um conselho importante, já estou terminando. Pode continuar, Pati? Depois eu prego só para você, Pati. Um conselho importante. Deus não é... Deus sabe que o nosso coração precisa ter um afeto à vocação. E a vocação é uma coisa que vai produzir em você um sentimento muito único. Uma satisfação muito única. Lá em João capítulo 4, Jesus está fazendo o que ele ama, pregando, ensinando, salvando. E aí os discípulos foram almoçar, porque era meio-dia. Foram almoçar e trouxeram uma quentinha para Jesus. Já tinha entrado pela tarde, o Senhor pregando, evangelizando ali os samaritanos, e eles trazem a quentinha e falam: Senhor, para um pouco, come alguma coisa. Ele fala: já estou bem, já comi. Aí eu falo: quem deu comida a ele? Ele fala: a comida que eu como vocês não conhecem. A minha comida
é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra que Ele me confiou. Isso é tão forte em mim que me alimenta. Me alimenta. Eu me sinto alimentado, revigorado. Irmão, eu sinto muita compaixão de quem acorda segunda e fala: segunda-feira. Porque não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Se você entender como é que Deus... Olha o que Deus fez com Israel. Na verdade, Deus nunca teve que obrigar Israel a trabalhar. Deus teve que obrigar Israel a descansar. Porque ele entendia que um povo que andava com ele, um povo vocacionado, teria alegria em trabalhar, em produzir na vocação. O que Deus faz? Ei, parem de trabalhar, parem. Descansar é obrigatório. Você entende? Então, a gente tem que ter uma satisfação tão grande no que nós entregamos para o mundo, que a gente não vê a hora de fazer. Isso não quer dizer que não cansa, que não estressa, que não desgasta. Não estou falando sobre isso. Jeremias se desgastou, se cansou. O Senhor se desgastou, se cansou. Fisicamente o Senhor estava com fome, mas na alma dele havia uma satisfação profunda. Eu estou aqui o bagaço. Passei o dia aqui ontem na conferência, fui para casa, estudei, dormi tarde. Estou aqui cansado, mas a minha alma está satisfeita de estar aqui. Eu estou aqui, poxa, mas que acabe logo esse culto. Oh, meu Deus, mais um culto. Oh, não. Há uma alegria, há uma satisfação, há uma alimentação interior. Você entende, meu amado? Tem gente assim, pastor, está tudo errado na minha vida, porque eu me torturo de segunda a sexta, mas por isso que o Senhor te trouxe aqui hoje. Porque pela fé a sua vida vai mudar em nome de Jesus. E às vezes não é nem mudar de trabalho, é ressignificar, é encontrar propósito, é encontrar sentido. Olha, eu quero te mostrar um texto que é muito forte de Jeremias, para você entender como vocação funciona. Mesmo na vocação, a gente está chateado às vezes, triste com o que está acontecendo. Mas olha como a vocação funciona. Coloca na tela para mim, Jeremias 20, versículo 7. Inclusive ele é bem sincerão com Deus. Olha o que ele vai falar para Deus. Ó, Senhor, tu me enganaste. Lembre, capítulo, isso também é o capítulo 1. Capítulo 1, Jeremias. Gerê, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi para ser profeta. Ele, não, Senhor, não sei, sabe, sim, não diga isso, eu lhe conheço mais que você mesmo. Aí ele foi, bichinho, pá. Mas está tão frustrado, ele fala, Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me enganou, eu pensei que eu tinha dono. Gente, todo mundo já sentiu isso um dia. Eu já saí de culto assim, Senhor, o Senhor fez isso comigo, Senhor? Eu pensei que eu era pregador, eu não sou nada, Senhor. E, meu Deus, que coisa horrível foi hoje. A gente sente isso às vezes, sabe? Senhor, tu me enganaste. E eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Ei, você continua num trabalho desse? Isso aqui até agora, modernamente, é assédio moral. E não estou falando que você tem que ficar, não tem assédio moral não, gente, em nome de Jesus. Mas você fica num lugar desse? Você continua fazendo uma coisa onde todos zombam de você, onde parece que não dá resultado nenhum, até Deus parece que te enganou, mas vamos continuar. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Pô, Senhor, tá difícil o que o Senhor me dá. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Sou censurado, perseguido. Continua. Olha que legal. Mas, se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome. Às vezes eu falo assim, ó, eu nunca mais vou pregar, vou profetizar. Não aguento mais isso. Quando eu digo isso, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais, eu vou cumprir o meu chamado. Vocação é isso, é um fogo que arde em você. Quando você menos se vê, você está fazendo aquilo. Não vou fazer, não, estou frustrado, não vou fazer. Quando você vê, você está fazendo de novo. Você está metido com aquilo de novo. Você está sonhando com aquilo de novo. Você está envolvido. Você está querendo. Você está admirando. Não tem para onde correr, porque já está dentro de você.
Não consigo conter. Você entende? Eu vou te falar uma coisa para que você não saia hoje fazendo uma loucura. Então, pastor, vou pedir demissão amanhã. Vou pedir exoneração amanhã? Talvez sim. Olha, não estou descartando não. Não estou descartando não, viu gente? Talvez sim. Mas tem uma coisa muito interessante. Muito interessante. Que é entender o tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado. Em Eclesiastes, Salomão diz que o sábio discerne o tempo e o modo. Então preste atenção. Olha que coisa interessante. Gente, Deus chamou Abrão, que virou Abraão, para ser pai da fé, pai de multidões, quando ele tinha 75 anos? Ou ele escolheu antes dele nascer? Lógico, todo mundo, você também, eu, antes de nascer. Tanto que o nome dele é Abrão, que já significa pai exaltado. Já foi escolhidinho para o propósito. Deus colocou mais um A, virou Abraão, pai de multidões. Mas por que Deus só chama o cabra com 75 anos, gente? Vou lhe explicar, na minha visão, o que eu vejo. A gente começa em Gênesis 12, né, o chamado de Abraão. Você sabe que a Bíblia, originalmente, não foi dividida em capítulos, não, né? Ela foi escrita num texto corrido. Depois, editores, para organizar e facilitar a leitura, dividiram em capítulos. Na verdade, o capítulo 12 só é a continuação do texto do capítulo 11. E sabe o que diz o capítulo 11? O seguinte, que Abraão era filho de um cara chamado Terá. Terá tinha 3 filhos. Abraão, mais velho, Naô, do meio, e Arã, o caçulinha. Talvez o xodozinho, o caçula, né? E eles moravam em Ur dos caldeus. E Arã, o caçula, morreu. Terá ficou arrasado. Era um costume da antiguidade, até hoje tem gente que age assim. Quando alguém que você ama morre num lugar, você não quer ficar naquele lugar. Você sai da cidade, sai daquela casa no mínimo. E Terá fez isso. O texto fala que ele pegou toda a família. Ele é assim, ele é patriarcão. Abrão já é casado, Naô já é casado, já tem filhos. Arã já tinha filho, que era Ló era filho de Arã, então que Abraão adotou o seu sobrinho. Uma família bem unidona. Família, sabe, aglutinada. Tanto que Ló vira filho de Abrão, eles casam entre eles. A mulher de Naô é filha de Arã, família bem aglutinadona. E o texto fala que quando Arã morreu, Terá pegou a turma toda, Abrão com Sarai, a mulher dele, e Naô com a esposa Milca, né, que vão ser depois o pai de Rebeca, que vai casar com Isaac, tudo junto, tudo uma família, né, que é filho de Abraão. É família aglutinada mesmo. E aí Terá pega a turma toda dele e diz, vamos embora. Aqui em Ur dos Caldeus eu não fico mais. E aí vai embora. E sabe para que cidade ele vai? Uma cidade que a Bíblia chama de Harã. Ou ele botou o nome, ou ele fundou aquela cidade, botou o nome em homenagem ao filho, de tanto que ele amava o filho, ou ele foi intencionalmente para uma cidade que tinha o nome do filho, para homenagear o filho. Olha como era forte essa perda do filho na vida de Harã. Agora eu pergunto, na vida de Terá, agora eu pergunto, se Deus arranca Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, com Terá vivo, não era uma dor muito grande não, gente? Era ou não era? Era. O que é que o texto diz? O último versículo do capítulo 11. Quer ver? Vamos olhar aqui? Olha o que Deus faz. Último versículo, capítulo 11. Lírio armação, enraizar, crescer e frutificar. Ali. Último capítulo, versículo 11 de Gênesis. Vai entrar pela fé. Lírio armação, enraizar, crescer e frutificar. Uma palmeira ali. Aqui, ó. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Agora continua, o texto continua, ó. 12, versículo 1, continua. Então, ó, o então está ligando a fala de agora com o texto antes. Quando Terá morreu, então, só depois que Terá morreu, então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Rompe tudo, vem para o chamado agora. Mas Deus esperou Terá morrer. Então, às vezes, nós temos que esperar algumas coisas. Mata logo esse Terá, brincadeira. Às vezes, temos que esperar algumas coisas. Alguns processos. Alguns tempos de Deus em nossas vidas.
Mas uma coisa, se eu fosse você, eu já faria. Já dando um passeio para a vocação. Já me movendo, já sonhando com ela. Me capacitando. Olhando. Não perdi ela de vista. Sabe? E aí se movendo para ela. Para quando o Senhor te falar, vai, você sair com tudo. Sem olhar para trás. Com fé naquele que te chamou. Porque quem é chamado por Ele não pode olhar para trás não, gente. Tem que quem botou a mão no arado, que é o chamado de Deus, não olha mais para trás, segue agora. Vai com firmeza e vai com fé. Amém? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Hoje é dia de você construir pela fé. Hoje é dia de você encontrar em Cristo. Porque a sua vida é dele. O Senhor é o dono da sua vida, amém, gente? E você vai encontrar nele a luz que você precisa. E você vai crer na direção dele. Você vai crer no que ele te deu. E você vai se mover. E você vai entregar. E quando você começar a dar passos na sua vocação, sabe o que vai acontecer? Vou lhe falar. Você vai começar a dar passos na sua vocação e ela vai começar a te absorver. Ela vai começar a te tomar. E quanto mais você crê, mais ela vai crescer na sua vida. Porque se você vê Mateus 25, diz assim, que o Senhor primeiro deu 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro. Mas vendo os 2 que valorizaram, que não enterraram, que não negligenciaram o talento, que eles usaram o talento, que o Senhor fez, veio e deu mais. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O problema é que você não valoriza. Se eu mergulhar 15 dias para folha de ofício. Aí cheguei lá para as crianças, né? E quando Deus criou o mundo, gritou lá, outro correu para lá, outro... Ninguém queria saber de nada. Porque a minha vocação não é pregar para criança. Mas já era um passo, já era uma vontade, já era um desejo. Daí como eu comecei a pregar num culto que minha mãe dirigia, um culto de sexta-feira de manhã, dava 5 pessoas. A amiga dela que ia para misericórdia, assim, para dar um apoio moral, as irmãs iam, sabe, lá, vamos lá, tal. Eu ia também. E as irmãs diziam, lá veio o filho. Quando sabiam que era eu, dava 3. Dava 5, 2 não ia. Ih, esse menino gago aí, não dá nada. Mas eu ficava satisfeito. Gente, eu ficava feliz de pregar para o espelho. Eu pregava, sinceramente, eu pregava para o espelho e me convertia. Estou dizendo a você, diante do Espírito Santo, ele sabe. Eu pregava para o espelho e me impactava. Meu Deus, poderoso. Vem à frente, eu ia mesmo ir à frente. Estendia a mão, eu mesmo botava a mão e recebia. Gente, é um milagre, um gago ser ouvido por pessoas tão preciosas como vocês. Está cheio de pessoas preciosas, inteligentes, cheias da graça de Deus, ouvindo esse gago, gente. Isso é a graça, mas por quê? Porque eu acreditei. Eu fundamentei a minha vida na fé. Talvez se eu tivesse ido pelo medo e pela necessidade, eu acho que eu tinha potencial até para ser um servidor público, ter um cargo jurídico bom, relevante. Eu tinha potencial para isso. Eu tinha potencial, assim, né, de estudar para isso. Mas eu ia estar tão infeliz. Eu ia estar hoje dormindo à base de Zolpidem, passando o dia no Rivotril. Eu ia estar. Mas graças a Deus que eu estou fazendo o que eu amo. Estou ensinando. Eu queria ensinar a história do mundo, mas eu ensino uma história muito maior, a história da Bíblia. Deus tem um chamado para você, meu amado. Deus tem uma vocação para você. Deus te deu um talento, te deu um dom. Você acredita nisso, meu irmão? Eu vou orar por você hoje. Nós vamos orar juntos, amém?
E Deus vai iluminar o seu coração. Ah, pastor, eu já estou velho, eu já estou aposentado. Agora que é a hora boa. Agora que você está desembaraçado mesmo, agora que você vai arrebentar em nome de Jesus. Agora que você vai frutificar como nunca, amém? Agora que você vai pegar o que você sempre quis fazer, seu dom. Rapaz, teve interessante, teve um rapaz que me ajudou a levantar essa tenda aqui, César. Vem uma onda forte, vem um vento, aí ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as dificuldades. Eita, aí que é o problema. Quem quer andar pela fé tem que andar com os olhos fixos em Jesus. Hebreus 12:2. Você não olha para a dificuldade, você olha para ele. Ah, tá dificuldade, tá crise. O dólar subiu, você não tem $1. O dólar subiu. É interessante, eu achei curioso. O dólar subiu, a bolsa caixa, não tem uma ação na bolsa. A bolsa não sei o quê. Ai, meu Deus, vou morrer. Aí você fica, ai, tem medo. Ai, não vou fazer nada. Eu não vou comprar um picolé. Por quê? Porque a bolsa subiu. Pelo amor de Deus. Sabe? Não, ele não olha para si, ele olha para Jesus. Mas quando ele, o texto fala, olhando para as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, você para de ter fé, porque fé é quando você está olhando para Jesus. E imediatamente ele volta para o natural, e no natural ele te afunda mesmo. E aí no natural ele começou a afundar, só que o bicho é esperto. Porque quando ele começou a afundar, ele falou, epa, estou afundando, me dei mal. Comecei a ficar incrédulo aqui, me dei mal, mas peraí, quem me chamou foi ele. Eu estou afundando por culpa minha, mas o responsável técnico dessa obra aqui é aquele que me chamou, o dono é ele que me chamou. O que é que ele fez, perdão? Senhor, salva-me! Senhor, estou morrendo. O Senhor que me chamou. Aí o Senhor vai nele aí, pega nele e diz, homens de pequena fé, por que duvidaste? E ergue ele de novo. Então aprenda esse macete, presta atenção. Já vivi isso também. Tinha época na igreja, isso na Barra ainda, mas desde a Barra que eu já aprendi, mas logo no começo assim, dava uns medos retados. Tanto que no primeiro mês, quando a gente começou a igreja na Barra, em 2011, a gente tinha 2 carros. No primeiro mês que eu vi que o negócio não ia, eu vendi meu carro. Rapaz, não dá pra pagar conta não, vendi meu carro. Nunca mais vou ter 2 carros, Senhor, tu sabes, né? E aí, com medo, eu ficava com medo das coisas não darem certo. Eu ficava, meu Deus, agora... sempre no final do mês era uma tensão. Pati já estava conosco desde aquela. Eu dizia, Pati, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí, Pati? E aí, aquele nervosismo e tal. E aí, vai não só dinheiro, outras coisas também que aconteciam. Meu Deus, como é que vai ser? Aí um dia eu parei assim e falei, peraí, rapaz. Eu tô agindo como se eu fosse o dono do negócio aqui. Peraí, eu tô aqui porque ele me chamou. Lembro muito bem quando eu vim aqui nesse imóvel, lá em 2011 na Barra. No dia que eu entrei no imóvel, o Espírito Santo falou assim, ó, aqui eu vou fazer uma grande obra. Eu vou começar uma grande... Eu lembro. Aí eu comecei a fazer o seguinte, Paulo, eu falei para ele assim, ó, quando a coisa apertava, assim, ó, Senhor, ó, é meu não, viu? É teu. Senhor, socorre aqui. Senhor, quem me chamou foi o Senhor. E ele vinha com uma providência maravilhosa. Ele vinha com uma graça maravilhosa. Ele vinha com um poder maravilhoso. Vai ter horas assim, você vai estar vivendo o seu propósito, vai parecer, mas se você tiver convicção. Agora, qual é o problema? É você ter dúvida, é você não ter convicção, é você não ter fé. É viver duvidante igual Pedro. Ah, não, convicção. Convicção do seu chamado. Eu vou além ainda. Eu ainda vou um pouquinho além. E só vou falar isso porque eu estou na minha igreja. Se fosse outra eu nem falaria, porque eu estou entre família. Amém, gente? Ainda vou um pouquinho além. Vou um pouquinho além. Ainda que você esteja equivocado, preste atenção. Ainda que você se equivoque acerca da sua vocação, mas se esse equívoco estiver sendo confiado em Deus, Ele vai te honrar só porque você confia nele. Ele pode até te corrigir. Ó, filho, não é bem por aqui não, é como você confiou em mim, então eu vou te sustentar aqui, eu vou te segurar, até eu te reposicionar. Você entende? Porque Deus sabe que a gente é falho, que a gente se equivoca várias vezes. Davi no Salmo 16 fala assim, ó Senhor, guarda-me, porque eu confio em Ti. Salmo 91:13, porque agarrou em mim, eu livrarei. Então você vai dizer, será que Deus me chamou para isso? Meu irmão, você crê que Ele te chamou? Vai.
creia. Fala, Senhor, se eu estiver errado, abre meus olhos. Mas eu estou crendo que o Senhor me chamou. E eu vou crendo no Senhor. Entendeu? Ou não? Ficou claro? No final do Salmo 139, o Senhor deve falar assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Porque é possível que eu ache que estou certo e esteja errado. Mas mesmo podendo estar errado, eu estou confiando no Senhor. Isso é muito profundo. Você entendeu? Quem entendeu, depois vem aqui que eu vou explicar. Porque eu tenho que orar agora. Confie a sua vida no Senhor. Construa confiando no Senhor. Vamos cantar só um pedacinho da canção e eu vou fazer uma oração e servir a ser. Vamos prestar na canção aqui. Essa canção é muito bonita. Olha, cante junto, cante junto. Quem não conhece, veja a letra na tela. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Aleluia! Sonda-me conforme a tua palavra. E enche-me. E enche-me até quem Se ache. se ache só a ti. E então, aleluia, usa-me, Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor, Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que coral lindo! Eu tenho que repetir. Sonda-me, Senhor. Cante. e me conhece. Ele te conhece, Ele vai revelar para você um propósito. Aleluia! Coração, Se entregue a Ele hoje. transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me de Ti, Senhor. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então, Ele vai te usar, meu irmão. Aleluia. Usa-me, Senhor. Usa-me como? Como um farol que brilha à noite, como Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Quebranta no Senhor. Transforma no Senhor. transforma-me, Enche no Senhor. enche-me, E usa-me. Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. usa-me, Farol que brilha no... Vida de sentido, de propósito. Essa vida opaca. Essa vida, Senhor, onde produzir é um sacrifício sem sentido. Onde a gente não tem alegria na entrega. Onde a gente não tem, Senhor, satisfação profunda no coração. Não, Pai. Porque eu sei que assim como o Senhor
chamou Jeremias antes dele nascer. O Senhor preparou e vocacionou Jeremias antes dele nascer e chamou depois que ele nasceu. Assim o Senhor também vocacionou cada um aqui, Senhor. Eu te peço que esse chamado fique claro no coração deles agora, Senhor. Que eles possam se enxergar no Senhor, para viver para a Tua glória. Para viver, Senhor, entregando o Seu melhor, servindo ao mundo com o Seu melhor, glorificando o Teu nome, vivendo pela fé, glorificando o Teu nome, com a vida cheia de propósitos, cheia de sentido, cheia de graça. Revela, Senhor, e dá fé, empodera, fortalece, dá sabedoria, dá o time certo, Senhor, para cada um, como o Senhor deu a Abraão. Mas que nós não deixemos de viver o Teu maravilhoso chamado em nossas vidas, meu Pai. Em nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz? E graças a Deus, glória a Deus. Você vai sentar 1 minuto só, vai receber o pão e o cálice e vai ficar em pé. A gente vai comer a ceia, a gente vai terminar o culto. A gente vai passar só um pouquinho de meio-dia, só um pouquinho, fique tranquilo. Vamos receber. Porque sabe por que a gente está aqui? Porque um homem nascido em Belém, criado em Nazaré, morto e ressurreto em Jerusalém, teve várias propostas na vida, mas ele disse: não, eu tenho um propósito. Eu vou transformar o mundo. Meu amigo, observa, a gente vê que coisa louca. Coisa louca. Gente, a Judeia era um lugar pouco importante no Império Romano há mais de 2000 anos. Um lugarzinho no canto do mundo. Dali surge um homem pobre, surge um homem simples, surge um homem que não tinha amizade com poderosos, surge um homem sem network, surge um homem que simplesmente, como ninguém, encarna o chamado de Deus. Ele é o chamado encarnado, ele é a palavra encarnada. E simplesmente, hoje, mais de 2000 anos depois, nós passamos o nosso domingo de manhã, do outro lado do mundo, reunidos aqui por causa desse homem. E não só a gente, pessoas do mundo todo hoje, no domingo. Por que domingo? Porque foi o dia que ele ressuscitou. Ele mudou. Gente, o domingo era um dia comum antes dele. O grande dia no judaísmo era o sábado. Depois dele, o domingo virou especial no mundo todo. Pelo menos no mundo ocidental. Então hoje tem gente reunida nos 4 cantos do mundo, igrejas pequenas, igrejas como essa, médias, igrejas gigantescas, no mundo todo. Porque um homem, observe, foi tão poderoso que ele fez isso em 3 anos e pouco. Porque você, na sua vocação, você rende. Você fora da vocação, você vai, a coisa não é. Mas na vocação a coisa acontece, é diferente, flui. Ainda que aparentemente não, mas está fluindo. Jeremias não via. Ele fala: Senhor, não dá em nada, estou iludido. Mas ele não sabia o que Deus estava construindo através dele. Logo depois, na próxima geração, Daniel já fala: eu discerni os tempos pelos livros do profeta Jeremias. Jeremias nem viu isso em vida, talvez viu no céu. Que Daniel, um dos maiores profetas que já existiram, se fundamentou nele para discernir. E talvez você não veja, mas o que Deus está construindo através da sua vida, se for na vocação de Deus, vai tocar em gerações, vai ser uma coisa tremenda. Não vai acabar aqui. Por que não vai acabar aqui? Porque é maior que você. É dele. É dele. Gente, às vezes, sem dúvida, sinceramente, eu recebo às vezes uns depoimentos, umas coisas que eu fico constrangido. Rapaz, o que é isso aí, velho? Pastor e tal, minha vida mudou, transformou, tomei tal decisão na minha vida, fiz isso, fiz aquilo, porque o Senhor, você pregou, falei: Jesus é o Senhor, viu? Tá aqui essa pessoa tomando decisão, mudando a vida, transformando a vida e dizendo que foi o que eu preguei. Senhor. Porque quando você está vocacionado nele, ele pega o que você faz e leva para níveis que você não imagina, meu amado. Amém? E eu repito, não é só pregar, cantar e coisas eclesiásticas, é na vida, amém, gente?
é perceber a vocação na vida. Tem um cara em Êxodo 31 chamado Bezaleel, que Deus encheu do Espírito Santo, vocacionou para trabalho artístico. Era um artesão. É a primeira pessoa na Bíblia que aparece sendo chamada de alguém cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, amplia a sua mente, porque a graça de Deus é multiforme. Amém? Só que se mova pela fé, na consciência de estar servindo a Deus, de estar glorificando a Deus. E o propósito de Jesus na terra, gente, era morrer. Olha que propósito, era morrer em nosso lugar. E ele foi lá para essa missão. Ele encarou. Doeu. Mas como Isaías 53 diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. E nós somos o fruto do seu penoso trabalho, e ele se alegra em nós. E vamos ficar em pé hoje, porque Jesus cumpriu sua vocação. Jesus nos reconciliou com Deus, nos permitiu ser amados, ser curados. Porque também digo a você, eu nunca exerceria. Pastor, por que você está falando muito de você? Porque eu tenho que falar de mim, né? Eu vou falar de quem? Do que eu vivo, né? Mas não me tome como a referência máxima, não. É só porque eu tenho uma experiência com a minha própria vida. Mas eu nunca teria coragem de atender uma vocação se eu não me sentisse amado. Se eu não percebesse que o Senhor me ama, que Ele cuida de mim. Então, na verdade, você tem que entender que esse Deus que morreu por você, esse Cristo que morreu por você, Ele te ama muito. Você tem que crer nesse amor, crer no que Ele fez, receber o perdão. Porque, gente, quem está carregado de culpa também não consegue exercer vocação. Salomão disse que o homem carregado de culpa, ele foge até a morte. Culpa sabota a nossa vocação. Porque você nunca acha que não vou, não vai dar certo, não posso, não, eu estou devendo, não. Eu devia muito, mas Jesus pagou na cruz. E eu vou ter coragem. Não, mas eu não mereço a bênção. Não mereço mesmo não, mas em Cristo eu sou abençoado. Você entende? É pela graça. E eu vivo para Ele, para a glória dEle. Ele me libertou para que eu glorificasse o nome dEle. Amém, gente? Sabe o que eu acho? Só para bater um preguinho nesse ponto aqui. Ó a ousadia de Davi. Davi tomou uma mulher casada, engravidou, para encobrir o pecado, matou o marido da mulher. Davi. Aí Salmo 51, ele está confessando o pecado, pedindo perdão a Deus. No meio do salmo ele fala assim: Senhor, é o seguinte, se o Senhor me perdoar, eu vou pregar, e os pecadores se converterão. Isso não é cara de pau. Isso é entender que uma vez que eu sou perdoado, eu sou restaurado para ser uma bênção na terra de novo. O Senhor perguntava a Pedro. Pedro tinha negado 3 vezes e negou feio. Você é dele? Nem conhece esse cara. Imagina um amigo íntimo seu, que alguém fala assim: você conhece ela? Nunca, nem conheço. Foi o que Pedro fez com Jesus. Aí o Senhor foi nele: Pedro, o que começa essa? Não me conhece? Tu não me ama, não? Amo, Senhor. Eu amo. Ama mesmo? Amo. Ama mesmo? O Senhor sabe de tudo, eu amo. Sabe o que eu falava para ele? Então vai, rapaz, apacenta minhas ovelhas. Se você está restaurado, você vai ser bênção de novo. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Você entende isso? É muito importante. Você entenda que a cruz te permite ser uma bênção, porque o seu pecado foi pago na cruz. Amém, gente? Você vai ser uma bênção na terra. Vai ser uma bênção na sua casa. Vai ser uma bênção onde você vai ser uma bênção. Você vai ficar carregando esse fardo. Não, você é uma nova criatura no Senhor. Você vai glorificar. Você vai dizer: você errou muito, mas vai acertar agora em nome de Jesus. Você vai fazer diferente. Eu acho legal que Paulo fala assim: quem roubava, não roube mais. Aí, trabalhe. Aí ele fala assim: quem roubava, não roube mais, trabalhe para se manter. Não, Paulo vai além. Graça é um negócio tremendo. Graça sempre vai além da lei.
Quem roubava, não roube mais. Trabalhe para ter o que compartilhar com os outros. Não é só para se manter, não. Aleluia. Já é para sustentar outro, meu Deus do céu. De ladrão para provedor. É o que o Evangelho faz com você. De adúltero para o melhor marido do mundo. De mentiroso para um defensor da verdade do Senhor. De amargurado para perdoador, misericordioso. De descontrolada para uma mulher equilibrada, cheia de domínio próprio, que é fruto do Espírito, né? Deus não vai só equilibrar, não, Ele vai superabundar na sua vida. Porque onde abundou o pecado, a graça não vem igual, não. Porque o Senhor não vai perder, não, irmão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça vai vir, vai cobrir o pecado e vai transbordar para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Você crê nisso? Erga esse pão comigo. Glorifica o Senhor. A gagueira, voltando. O Senhor deixa um pouquinho para não ficar soberbo. Levante esse pão comigo. E diga a Ele: Senhor, eu sou teu corpo. Diga a Ele essas coisas: Senhor, eu sou teu corpo. Meu Deus, que bênção. Eu sou teu. Eu sou parte do teu projeto. Eu sou teu corpo na terra. Eu sou teu representante na terra. É isso que esse pão simboliza. Você é Cristo na terra agora. Você é a parte de Cristo. Nós somos Cristo na terra juntos. Formamos juntos o corpo de Cristo. E coma esse pão agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez por você.